Buenas gauchada, Pierozan bate e volta a Rio Grande do Sul. Nesse vídeo vamos trocar uma ideia aí sobre o circuito do Vale Europeu, trazendo informações importantes a respeito das planilhas e dos dias do circuito e também em como tu pode deixar a planilha de lado e fazer em menos dias do que o sugerido pela planilha. Então, se tua ideia é fazer o circuito em 3, 4 ou 5 dias, como a gente fez, acompanhe esse vídeo até o final. Mas então, pessoal, como uma parte introdutória, assim, o circuito do Vale Europeu é um circuito de cicloturismo que começa na cidade de Timbó, em Santa Catarina, e lá no 7º dia de pedalada ele retorna para Timbó. O começo e o término é em Timbó, por isso se chama Circuito do Vale Europeu. Ele, de certa forma, foi bem planejado, bem pensado, porque cada dia da planilha ela começa em uma cidade e termina em outra cidade, para te ter apoio comercial, por assim dizer, como restaurante, hotéis, tu ter toda essa estrutura para tua pernoite tranquilo, tá? Vocês vão ver até no site do circuito que alguns dias tem alguns caminhos alternativos. Além desses roteiros alternativos, o circuito possui 3 opcionais, tá? Que aumentam tanto a distância quanto a altimetria do roteiro, do circuito. Cada um desses opcionais a gente vai comentar um pouco no decorrer do vídeo, tá? Que aí tu vai escolher conforme a tua disponibilidade de tempo e de condicionamento. Então, se esse vídeo te interessou, já te inscreve no canal. E caso goste do conteúdo, deixa o teu like. Isso demonstra para o YouTube que o conteúdo é relevante, aumentando o alcance do vídeo, permitindo assim com que mais pessoas tenham acesso a ele. Nós fizemos um circuito esses dias. E nossa ideia inicial era seguir rigorosamente as planilhas, dia a dia, completando então o circuito nesses 7 dias. Mas nós percebemos que a cada dia era possível adiantar uma certa quilometragem do dia seguinte. E por isso, mesmo carregados, conseguimos concluir o circuito em apenas 5 dias. Mas isso só foi possível porque, além de outros itens normais, a gente estava carregando equipamento de camping, de cozinha, comida para as refeições. Até porque todos os nossos finais de dia praticamente foram em zonas rurais, longe de estrutura de mercado, esse tipo de coisa, tá? Se tua intenção é fazer o circuito do Vale Europeu em 3 dias, é muito simples, tá? Você vai pegar a planilha que contém os roteiros e vai juntar primeiro, segundo e terceiro dia, agrupa. Quarto e quinto dia, agrupa. Sexto e sétimo dia, agrupa. E assim tu consegue fazer todo o circuito em apenas 3 dias. Mas mesmo com essa informação logo de cara, acompanha o vídeo, que no decorrer dele a gente vai ter muitas outras coisas interessantes que servirão também para esse teu pedal de 3 dias. Então, bora lá. Mas bueno, vamos lá. O circuito se inicia na casa do artesão. Ali tu adquire o passaporte ao custo de R$20, passaporte no qual tu vai ir colhendo os carimbos durante o percurso, para no final tu receber o certificado de conclusão do circuito do Vale Europeu. Por questões de pendências referente ao trabalho, nós iniciamos o circuito por volta das 10h30, já um pouco tarde. Mas esse primeiro dia é predominantemente plano e é bem bacana. Nesse dia já se passa por alguns pontos bem legais, como uma primeira ponte pêncil que vai estar à esquerda do circuito, a ponte histórica do Rio Ada, que é uma ponte coberta, que hoje, em 2022, está interditada, mas tu consegue visitar, a rota em Chá e Mel e a estrada da Carolina, que é onde tem a primeira subida. E um ponto importante, essa primeira subida já serve como um termômetro, principalmente para os iniciantes e também para os que estiverem inseguros com o condicionamento físico. Porque se tu tiver alguma dificuldade nessa primeira subida,
no sentido de ter que empurrar a bike, ou se esgotar fisicamente, ou fadigar a musculatura, se tu tiver alguma dessas dificuldades aí, provavelmente tu não vai conseguir concluir todo o circuito. Porque tem outras subidas no circuito que são muito piores que essa primeira subida. Pois bem, nós concluímos os 43 quilômetros desse primeiro dia em 4 horas totais, sendo 3 horas pedaladas e 1 hora de paragens, alimentação e afins, que foram muito mais rápidos do que a gente imaginava que seria. Então, por ainda estar cedo, 2h30 da tarde, a gente decidiu já iniciar a planilha do segundo dia. Nos adiantamos uns 15 quilômetros do segundo dia, ainda no primeiro dia. Seguimos o penal ainda de Pomerode e já fizemos a primeira escalada do segundo dia, um pouco mais longa que a primeira, mas não tão inclinada, não tão íngreme. Após essa subida, tu desce o morro e pedala pelo Vale do Selk, um pedal tranquilíssimo, tá? Plano também. E alguns quilômetros adiante, aí tu ingressa novamente na SC 421, bem pertinho de Pomerode. Eu acredito até que ainda seja a zona urbana de Pomerode, tá? E nesse ponto há pousadas, restaurantes, mercados, e é um ótimo local para pernoite para o teu primeiro dia de passeio, tá? Nós acampamos antes disso. Mas se tua intenção for fazer 4 dias, por exemplo, já é interessante que tu acampe nesse ponto da SC 421. Nesse ponto da SC, a distância acumulada fica próxima dos 65 km, e cerca de 800 metros de altimetria, que já são números razoáveis. Mas se tu optar por seguir o passeio, tu tem 2 opções. Seguir mais 18 km até Indaial, encarando mais uma escalada, que é a segunda escalada do segundo dia, passando batido pelo Morro Azul, ou encarar mais 32 quilômetros com 2 escaladas. A escalada da planilha e a escalada do Morro Azul. Mas, bueno, vamos considerar que tu vai iniciar o segundo dia do passeio nesse ponto da SC 421 ali. Quando tu sair da SC logo de cara, tu já vai ter a primeira escalada, que é a segunda escalada do segundo dia. No final da descida, após a escalada, tem o acesso ao Morro Azul. Nós não tínhamos muitas informações sobre o Morro Azul, e daí optamos por não fazer esse pedal que consta como opcional nas planilhas, tá? No entanto, no sábado eu fui conhecer o Morro Azul de carro e digo para vocês que vale a visita. São 2 mirantes no topo do morro. Um deles possui um monumento a Timbó e um balanço infinito, e o outro mirante está preparado para voo livre, tá? O acesso ao Morro Azul, para mim, me pareceu uma das piores subidas do circuito. Desses 7 quilômetros adicionais que a planilha demonstra aqui, os 2 primeiros são praticamente planos, os outros 3 são com subidas moderadas até tu chegar na entrada do Parque Municipal do Morro Azul, e os últimos 2 quilômetros são uma subida bem íngreme mesmo. As 3 escaladas que tu fez até então são subidinhas perto da subida do Morro Azul. Mas seguindo então pelas informações do circuito no segundo dia, tu vai ter essa escalada aí, mais a do Morro Azul, se tu quiser fazer. Após isso, é tudo plano até Indaial. Chegando em Indaial, tu finaliza o segundo dia do circuito. Provavelmente tu vai chegar cedo. E de Indaial, tu já inicia o terceiro dia do circuito. Indaial tem que ter bastante atenção. Devido ao movimento intenso de veículos aí na área urbana, algumas setas eventualmente ficam escondidas por carro, por caminhão. Tu pode dar uma perdida ali. Então fiquem atentos mesmo. Esse terceiro dia é todo plano. A planilha apresenta ele como 27 km no total. Para mim foi o dia mais chato do passeio. Não vi atrativo algum que me fizesse querer fazer mais 25 km até a Piúna, que seria o segundo opcional do circuito. Então vamos considerar que tu também não vá a Piúna. O final desse terceiro dia das planilhas é em Rodeio. Aqui em Rodeio tu já vai estar com 59 km acumulados no dia. E tu já pode iniciar a subida do Caminho dos Anjos.
No total ali são uns 8 quilômetros de subida. Essa escalada é puxada até a estátua do Cristo Redentor, que é a residência do Criador dos Anjos. Ali tem comércio para te comprar água e alguma alimentação pequena se tu precisar. A partir dali, a escalada fica bem mais puxada. E no topo do morro tem a pousada K2000, um pouquinho mais adiante a pousada Parks Peace. A distância acumulada até aqui está próxima dos 70 km, tá? Se tu tiver com tempo e o teu condicionamento permitir, tu pode acrescentar mais 14 km e subir o Zinco. Nesse teu segundo dia, pernoitando lá no Zinco. Mas eu acredito que pela altimetria já acumulada nesse segundo dia, que já vai estar próxima dos 1.400 metros, tu vai preferir pernoitar na K2000 ou na outra pousada. Mas vale dizer que tanto a K2000 quanto a Parks Peace e o Zinco trabalham com reserva. Então, no dia anterior, tu já tem que ter meio definido até onde tu vai para já efetuar a reserva. Mas dando sequência, então, consideremos que tu tenha pernoitado no final do Caminho dos Anjos ali, na K2000, por exemplo, iniciando o teu terceiro dia de pedal dali. Tu vai seguir e depois de 7 km pedalados, tu vai chegar no entroncamento que dá acesso ao Zinco. Da K2000 até esse entroncamento, o pedal é tranquilo, com subidas e descidas curtas e leves. Se tu não for para o Zinco, o pedal segue tranquilo até o quilômetro 20 desse teu terceiro dia, que é o 30º quilômetro do quarto dia da planilha. Após esse quilômetro 20 do teu dia, tem mais 3 escaladas antes de se chegar ao Dr. Pedrinho. Tu só vai ter uma escalada mais significativa nesse dia se tu subir o Zinco. Falando em Zinco, vamos abrir um parênteses. Pela planilha do circuito, fica subentendido que a pousada do Zinco necessita de reserva. Nós fomos até o Zinco sem reserva alguma, uma vez que nós não iríamos pernoitar no local. As 2 porteiras estavam abertas, a primeira no começo da subida e a segunda bem próxima da cachoeira lá em cima, e seguimos até a cachoeira. Fizemos algumas fotos e descemos. Depois conversamos com alguns amigos da região e eles nos explicaram que a reserva que a planilha se refere também é necessária para a visitação da cachoeira do Zinco, pois as porteiras podem estar trancadas. Além disso, eles nos falaram que o dono da propriedade não é tão amistoso com invasores. Então, para evitar transtornos, peça autorização prévia para acessar o Zinco. Mas voltando um pouquinho, no entroncamento, onde os caminhos se dividem até o Zinco, são 8 km de ida até o Zinco e mais 8 de volta, tá? Totalizando 16 km. Desses 8 km de ida, 6 km são praticamente planos ou com alguma descida. Os últimos 2 km são a subida íngreme, semelhantes aos últimos 2 km da subida do Morro Azul. Para vocês terem uma ideia, nós levamos 2 horas para percorrer esses 16 quilômetros, do entroncamento, Zinco e entroncamento de novo. E nós levamos 22 minutos para fazer os últimos 2 quilômetros, que são realmente os quilômetros da escalada. Pois então, se tu tem a intenção de conhecer o Zinco, mas tu não tem tempo suficiente, eu sugiro tu chegar no entroncamento e seguir alguns quilômetros pelo caminho do Zinco. E tu vai ter uma vista bem legal da cachoeira, sem precisar encarar a escalada. Mas bueno, seguindo o raciocínio, Dr. Pedrinho, final do 4º dia da planilha. Se tu foi visitar o Zinco, tu vai chegar a Dr. Pedrinho com 46 quilômetros acumulados. Se tu não foi ao Zinco, tu vai estar com 30 quilômetros acumulados. Então tu já vai poder iniciar o 5º dia das planilhas. E nesse dia, tu já começa a dar adeus ao terreno arenoso e dá boas-vindas a um terreno mais argiloso, mais barrento e também mais pedregoso. O Dr. Pedrinho são 2 caminhos. O original via Cachoeira Véu de Noiva, com 34 km, e o alternativo via Gruta Santo Antônio, com 30 km. Os 2 caminhos estão disponíveis, uma vez que as obras de asfaltamento próximo à Cachoeira Véu de Noiva já foram concluídas. E por causa disso, nós fomos pela Cachoeira Véu de Noiva. E digo para vocês, vale a pena.
A cachoeira está bem estruturada e conseguimos ir de bicicleta até as proximidades dela. No local ali tem deck, passarela, escada, tá bem bacana mesmo. O pessoal comentou que essas obras na cachoeira aí foram feitas pela empreiteira que estava asfaltando a rodovia como uma forma de atenuação dos danos ambientais. Os primeiros 10 quilômetros pelo caminho Véu de Noiva aí são planos e tranquilos. Mas os últimos 20 quilômetros tem algumas subidas mais pegadas. Não são subidas tão difíceis, mas o acúmulo de quilometragem e a altimetria dos dias anteriores provavelmente já estará fazendo algum efeito e trazendo alguma dificuldade para o teu pedal. Via Véu de Noiva tem um paradouro na entrada da cachoeira e um restaurante container no final da primeira serrinha e da primeira escalada. Depois do container, tu vai ter comércio só lá em Altos Cedros. Tu vai passar 17 quilômetros aí sem apoio mais elaborado. Tu vai encontrar casas para pegar água, mas a alimentação vai ficar mais restrita. Um ponto de atenção aqui, pessoal, é que assim, pelas planilhas do circuito, o ciclista passaria pela região apenas no 5º dia. Por isso, alguns pontos comerciais dessa parte alta do circuito só abrem de quarta a domingo, porque o mais comum é o ciclista iniciar o pedal no sábado, passando por Doutor Pedrinho apenas na quarta. Entenderam? Mas então, chegando em Alto dos Cedros, que é a primeira barragem, tem mercado, pousada, bar, tem essa estrutura aí para te ficar, e aí tu encerra o teu 3º dia de pedal, e, consequentemente, encerra o 5º dia da planilha do circuito. Tu vai ter uma quilometragem diária acumulada aí de cerca de 82 quilômetros se tu visitou o Zinco e de 66 quilômetros se tu não visitou o Zinco. E a altimetria acumulada nesse dia fica em torno dos 1.600 metros nos 82 quilômetros. Se porventura tu não foi até o Zinco, a altimetria acumulada fica em torno aí dos 1.250 metros aproximadamente. No teu 4º dia de pedal, tu vai juntar os dias 6 e 7 do circuito. Sugerimos ir via Pedra Preta, pois tu irá contornando a barragem de Altos Cedros. Apesar da distância ser um pouco maior, a paisagem é mais bonita, porque de acordo com informações de moradores ali, o caminho via Mergulhão não tem nada de interessante. É somente área de reflorestamento. Tá? Juntando então esses 6º e 7º dias, via Pedra Preta, tu vai ter uma quilometragem acumulada de 96 quilômetros e uma altimetria de 1.500 metros. Parece bastante coisa. Mas no roteiro do 6º dia não tem subidas longas ou muito íngremes. É um relevo mais ondulado, assim, um sobe e desce mais constante. Nós demoramos 4 horas e 10 minutos, sendo 3 horas e 40 pedaladas para fazer esses 46 quilômetros, tá, do 6º dia. E o último dia do circuito tem apenas uma subida, porque tu está na parte alta e tu vai descer para Timbó. E essa subida, ela foi colocada como uma cereja do bolo. É uma subida forte, cerca de uns 4 quilômetros, para fechar com chave de ouro mesmo. Mas quando tu chegar na paradinha de ônibus, que vai estar à tua direita, cheia de adesivo, grita, velho, grita. Grita porque já era. Dali para frente são 25 quilômetros plano e descida, até Timbó. Nós levamos 4 horas e 20, sendo 3 horas e 20 pedaladas, para fazer esses últimos 53 quilômetros, tá? Então, desses 96 quilômetros que ficaram para o último dia, nós levamos no total 8 horas e meia. No total, já com as paradas, com as refeições, tudo. Então, vocês veem que é possível fazer, sim, esses 96 quilômetros em um dia. Mesmo na parte alta, que é a mais isolada do circuito, tu sempre encontra uma vendinha, um mercado, algum lugar que tu possa consumir alguma coisa. Tu não passa mais que 20 km sem um suporte, tá? É sempre bom carregar alguma coisa consigo, né?
mas tu não precisa carregar muito peso, porque tu sempre vai ter esse suporte. Então tu não precisa carregar alimento e água por dia todo. Talvez isso fosse necessário alguns 3 anos atrás, como já vi em outros vídeos o pessoal falando isso. Mas hoje, 2022, já está mais tranquilo. Não é mais tão desertão como já foi. A planilha do circuito com setas e indicações possui alguns dados de altimetria, mas as altimetrias contidas no passaporte são mais fiéis à altimetria apresentada pelo Strava e pelo app do meu smartwatch. Então é melhor se basear pelas altimetrias do passaporte. Um ponto interessante do circuito, bem bacana mesmo, é que ele inicia em Timbó. Timbó está bem no centro aqui. Aí o primeiro dia tu vai Pomerode, depois tu vai a Indaial, depois tu vai a Rodeio. Até o terceiro dia tu tá sempre pertinho de Timbó, tu tá circulando Timbó. Então qualquer incidente que tu tiver, tu vai estar pertinho do teu carro, que provavelmente vai estar em Timbó. Já na parte alta do circuito, que apesar de ser mais distante de Timbó, ela também tem acessos principais até Timbó. Por exemplo, no último dia, da barragem de Palmeira até Timbó, pelo acesso principal são 30 km. Só descendo, dificuldade quase zero. Já a planilha do circuito faz uma volta de 53 km e com uma baita de uma subida no caminho. Então, se tu tiver com o tempo curto, com o tempo apertado, ou se o teu condicionamento estiver esgotado, tu achar que tu não vai dar conta de fazer esse último dia, corta. Outro ponto que tu pode cortar caminho é da barragem de Alto dos Cedros até a barragem de Palmeira. O acesso principal entre as barragens é de 9 km. Só que seguindo a planilha, tu dá uma volta de 46 km. Se tu chegar lá em Altos Cedros e tiver apertado com o tempo, tu consegue reduzir muito a quilometragem. Então, nesse sentido, aí, o circuito é bem pensado, porque circunda Timbó e mesmo na parte mais distante tu consegue cortar caminho e voltar para Timbó, diminuindo distância, encurtando distância e diminuindo drasticamente a altimetria e a dificuldade. Tá? Mas então, pessoal, um resumão final aqui. Se tu pretende fazer o circuito em 4 dias, primeiro dia, Timbó até SC 421, ali próximo a Pomerode. Segundo dia, da SC até o topo do Caminho dos Anjos. Terceiro dia, do topo do Caminho dos Anjos até Altos Cedros. E quarto dia, Altos Cedros, Palmeira e Timbó, juntando o sexto e o sétimo dias. Se tu quer fazer em 3 dias, o planejamento é simples. A dificuldade aumenta, mas o planejamento é simples. No primeiro dia, tu vai ter que juntar os 3 primeiros dias da planilha. No teu segundo dia, tu vai ter que juntar o dia 4 e o dia 5 da planilha. E no teu terceiro dia, tu vai juntar o dia 6 e o dia 7 da planilha. Tá? Aumenta a dificuldade, facilita o planejamento. Mas então, pessoal, a ideia desse vídeo era trazer um pouco para vocês aí o que a gente foi percebendo ao longo da pedalada pelo circuito do Vale Europeu, para facilitar a programação de vocês, porque às vezes a pessoa não dispõe de 7 dias para fazer o circuito. E é possível sim reduzir este prazo. Nós carregados, como nós estávamos, eu me considero um ciclista intermediário para ruim. Então, e conseguimos fazer em 5. E eu percebo que se eu fosse hoje, com a bike com menos peso, com a bike mais leve, pernoitando em pousadas mesmo, para aliviar peso, fazendo o Morro Azul, que a gente não fez, eu conseguiria concluir o circuito em 4 dias. Se tu for mais experiente, tu consegue fazer em 3. Mas aí também vai ser mais corrido, né? A minha sugestão mesmo é que, independentemente do teu condicionamento, se tu for intermediário ou elite, faça em 4 para curtir o passeio mesmo, que vale a pena, tá, pessoal? Um abraço para vocês aí e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!